Motilhon atravessa o tempo, atravessa o horário, mas chega até você a qualquer momento. Sejam bem-vindos a mais um encontro da motilidade brasileira, da Neurogastro, com centros conectados em todo o Brasil e também pela América Latina. Hoje nós temos a honra de poder contactar, conectar com serviços de cirurgia bariátrica, serviços de cirurgia geral e serviços de cirurgia do aparelho digestivo. Trouxemos para o debate de hoje amigos, mestres, companheiros de longa jornada, mas, sem sombra de dúvida, pessoas que têm uma ampla experiência na intervenção bariátrica, seja na endoscopia bariátrica, seja na cirurgia bariátrica. Contaremos hoje com a experiência de grupos de serviços que vão trazer, junto com vocês, no nosso chat, aquilo que a gente poderia fazer de melhor nessa interface, para poder entender as alterações motoras esofágicas, a doença do refluxo pós-cirurgia bariátrica ou a doença do refluxo pré-cirurgia bariátrica, como poderíamos abordar? Como poderíamos fazer com que o paciente tenha uma melhor condução terapêutica? Contamos com vocês, amigos de todo o Brasil, vão no chat, passem sua experiência, passem sua vivência, para que nós tenhamos essa noite muito enriquecedora. Gostaríamos de agradecer a querida Lácer, esse centro de formação que aqui traz para a motilidade brasileira o acesso à tecnologia diagnóstica espalhado por todo o Brasil, centros espalhados, conectados à Lácer, fazendo a diferença para muitos pacientes. Gostaríamos de agradecer a Apsen, nossa grande apoiadora científica, que faz com que nós tenhamos a interface com a neurogastroenterologia, e ao grupo de endoscopia bariátrica brasileiro, esse grupo sólido, forte, que trabalha para a consolidação, para o treinamento e para a evolução da endoscopia bariátrica brasileira. Estou aqui representando o querido mestre Manuel Galvão, que está numa reunião, daqui a pouco ele deve aparecer por aqui, mas foi uma coisa urgente, mas eu gostaria de agradecer a visita, a chegada desse grupo de trabalho ao querido Gustavo Quadros, nosso irmão de Ribeirão, de São José do Rio Preto, com todo o grupo da Kaiser, com o Mário e com o Micael, que é amigo de longa jornada, o grande Marcos Becker, que veio a integrar o grupo do Nafage ultimamente e está assim, com essa faca nos dentes, fazendo com que a motilidade cresça pela sua grande região. E trouxemos um grande convidado, o querido Vitor Brunaldi, que trouxe para nós toda essa experiência americana com essa visão da disfunção esofágica pós-cirurgia bariátrica. Teremos aqui a querida rainha da motilidade, a amada Carla Grange. Eu não poderia deixar de falar rainha, não é, minha querida Carla? Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. É uma honra recebê-los aqui, tanto quem está aí na plateia, já estou vendo nomes conhecidos, queridos, grandes especialistas que com certeza, se coubesse, a gente teria todo mundo aqui com a gente numa discussão ao vivo, né? Mas, por favor, vocês engrandecem esses eventos e também a todos os colegas que aqui estão. O Motilhon, ele traz exatamente essa ideia, que é trazer essa proximidade maior, de forma prática, para discutirmos entre especialistas de motilidade, de gastroenterologia, de bariátrica, de cirurgia, e podermos falar uma língua em comum para sempre em benefício dos nossos pacientes, né? Quando a gente consegue dialogar e aprender juntos, com certeza quem ganha são os nossos pacientes. Bem-vindos. Vamos lá? Então, vamos começar. A gente vai ter nossa dinâmica de hoje, a gente vai vamos passar algumas coisas rápidas em 2 apresentações, para que tenhamos mais tempo para debater. Enquanto eu tiver essa apresentação, a gente pode parar a qualquer momento, pode interromper, meninos que estão aqui conosco, tá bom? Na nossa audiência. E vocês no comentário, mandem para a gente algum insight daquele que a gente está apresentando. Tá bom? Isso vai ser uma coisa rápida, a gente vai passar um pouco mais dinâmica para sobrar mais tempo para o debate, que é o nosso maior interesse. Vou começar aqui a apresentar para vocês um pouco daquilo que a gente tem. Só um segundo. Consegue me ver, Carlinha? Sim. Então, queridos amigos, a gente vai estar apresentando um pouco das avaliações
das alterações motoras pós-cirurgia bariátrica. Esses são meus conflitos de interesse. Quem estiver acompanhando a gente, esse é um canal que é o canal da Neurogastro, no qual você vai poder ter acesso também, junto com o nosso canal no Motility On da Lácia, o canal da Neurogastroenterologia, que a gente compartilha também grandes debates científicos do todo o NAFAD. Esse é um grupo de trabalho capitaneado pelo mestre Galvão, que há quase 20 anos vem fazendo da motilidade brasileira uma paixão, uma transformação de pessoas, de serviço ao longo de todo o Brasil. Nossa gratidão a todos que trabalham, todo esse material aqui é feito a todas essas mãos, tá? Um pouco da agenda da noite de hoje, a gente vai falar um pouquinho desse panorama da obesidade, a importância dos cirurgiões bariátricos estarem aqui conosco, o distúrbio motor da obesidade, se ele é um silencioso, se está esquecido dentro da nossa avaliação pré-operatória, a morfologia cirúrgica, o que interfere dentro das nossas condutas, a aplicabilidade dos métodos diagnósticos e a cirurgia bariátrica e a função motora. Um eterno impasse, tá? A gente sabe que a obesidade tá aí, é algo marcante do nosso meio, cada vez mais impactante na saúde econômico-financeira, na qualidade de vida de nossos pacientes. Cerca de 6,7 milhões de pessoas no Brasil está evoluindo para a obesidade. Se a gente for colocar, esse ponto percentual apresenta um crescimento de 29,6% em apenas 4 anos. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica calculou que de 2017 a 2022, cerca de 315 mil pessoas foram operadas por cirurgia bariátrica. E que esse impacto, o que isso traz para todos nós? Que a obesidade, sem sombra de dúvida, é um fator potencial para a doença do refluxo. Algo que a gente vivencia nos nossos centros de motilidade. E com todas as suas complicações associadas, inclusive distúrbios motores. A prevalência das anormalidades manométricas na população com obesidade mórbida foi alta. No entanto, Carlinha vai apresentar para todos nós que muitas das alterações da doença do refluxo muitas vezes são assintomáticas. A obesidade pode ser um fator de sensibilidade visceral anormal. Será? Isso pode ser? Esse estudo pela grande professora Eponina, feita no Brasil, trouxe para a gente que a motilidade esofagiana ela pode ser alterada em cerca de 45% dos pacientes estudados numa avaliação pré-operatória. Isso é importante, que a motilidade esofagiana foi anormal e, principalmente, 34% dos pacientes estavam assintomáticos. Então, a disfagia e a pirose, muitas vezes esperado nesses pacientes, podem não ser confiáveis na identificação da motilidade esofagiana anormal e na doença do refluxo em pacientes com obesidade mórbida. Essa homenagem aqui ao nosso último encontro que a gente teve no Ceará, comandado por uma das nossas líderes, a querida Eltia, que está aqui conosco. Tá? Então, como avaliar um paciente com um pós-operatório de cirurgia bariátrica? Como a gente poder acompanhar a avaliação esofágica? Através de uma endoscopia, um método radiológico contrastado dinâmico, tá? Que é o ERED, a manometria esofágica de alta resolução, a pH-metria, a impedância, a tomografia tóraco-abdominal, a cintilografia de esvaziamento esôfago gástrico não tão utilizado no nosso meio, o endoflip, infelizmente, não está disponível, que aqui o nosso querido amigo vai falar hoje para todos nós, e a manometria esofágica com impedância também muito restrita a centros de pesquisa. Só uma breve apresentação, nós temos acadêmicos espalhados também acompanhando a gente, dividimos a gastrectomia vertical hoje, 50, cerca de 50, um pouco mais até, dentro das nossas escolhas da intervenção, e o bypass com 36,9. A anatomia radiológica, a gente tem que entender que esse paciente, muitas vezes, vai ter aqui o PAUT, vai ter a passagem da anastomose caindo para o jejum. Quando a gente tem uma pequena estenose, você tem uma dilatação desse PAUT. E isso daí é importante para a gente poder entender esse componente pressórico dentro da própria luz. Já o sleeve, a gente vai ter uma tubulização, a gente vai fazer um tubo ao longo de todo o esôfago. E essa morfologia, muito conhecida, ela pode ser tubular, pode ser uma bolsa anterior, uma bolsa inferior, mas com a variabilidade técnica cada vez mais espalhada. Estudos mostram, vai ter um estudo agora no DDW, mostrando que o próprio cirurgião muda a sua técnica, e a gente vai debater com nossos amigos cirurgiões aqui, essa variabilidade técnica, qual o impacto, como escolher a cirurgia de
acordo com cada paciente. Isso pode mudar, e isso vai alterar também a conformidade e a chance de ter alterações motoras. Na gastrectomia vertical, quais são os fatores da gênese dos sintomas que a gente pode ter para facilitar o entendimento que Carlinha vai falar mais tarde? Ela facilita o aparecimento da hernia hiatal e a migração do tubo gástrico, como a gente está conseguindo visualizar. Se a gente for aplicar as leis matemáticas, a gente vai conseguir compreender, porque ela rompe as fibras da junção esôfago-gástrica, tem alterações do ângulo de risco e vai fazer uma hipotonia do esfíncter esofagiano inferior. Ela pode, com essa conformação anatômica alterada, diminuir a grelina, levando a motilidade esofágica ineficaz, aumentando a pressão intragástrica na região pós-prandial. Imagine, se vai estar fazendo uma região de um tubo único. E o principal, a retirada desse fundo impede essa acomodação. E isso, quando a gente passa a ter a compreensão da lei de Laplace, isso é facilmente compreendida o porquê que isso acontece. Então, quando a gente passa um estudo, e esse trabalho foi feito com estudo tanto em cintilografia quanto um papel de estresse, pôde observar que o trânsito para líquido está alterado em 54%. Isso acontece o quê? Quando a gente dá um estresse por volume radiológico, você faz um preenchimento da parte vertical anterior até chegar à incisura. Logo depois, você faz uma aparência de uma área bicompartimental. Logo depois, você faz o primeiro refluxo, esse refluxo que vai para o esôfago. E logo depois, você cria uma contração nessa região, e essa contração vai levar a um comportamento único, e esse compartimento único vai ter uma pressurização, vai fazer com que o esôfago e o estômago sejam conectados por uma única pressão. Após essa contração antral, você vai fazer um re-refluxo, que é um refluxo para o compartimento superior. E a gente vai debater isso mais tarde. Então, essas conclusões que as contrações peristálticas esofágicas repetidas, como uma verdadeira marreta, induziram a pressurização isobárica do esôfago proximal, fazendo com que essa região tenda a facilitar ou pressurizar e esvaziar o compartimento cervical da manga gástrica, tá? O compartimento vertical. O trânsito, então, passa da gastrectomia vertical, pareceu ser muito mais mediado pelo esôfago, seguido por um ciclo distinto de fatores de associação com o refluxo. Então, essa interface que a gente vai debater mais tarde com Carlinha faria do efeito da câmara única. Esse estudo, que é o estudo principal, que surgiu essa apresentação, surgiu esse debate, que foi a apresentação do Posset, desse trabalho que o Miller fez com 97 pacientes, cerca de 58% deles pós-bypass, 39% pós o sleeve. Ele trouxe que desses, 61% dos pacientes apresentavam motilidade esofágica alterada, 7% deles com acalásia, e uma nova denominação chamada POSIT, que estava com 5,2. E o que seria essa POSIT? Eles suspeitavam que essa nova entidade seria resultado de uma diminuição da complacência da bolsa gástrica proximal, justamente devido a essa alteração de toda a parte do Laplace que a gente pode imaginar, bem como uma alteração criada pelo procedimento da gastrectomia vertical, onde vai ter uma área mais restritiva. Isso serve para obstruir funcionalmente o esôfago. Essa ausência de peristaltismo com aumento da pressão intragástrica daria essa alteração dentro dessa adiação motora que a gente vai visualizar mais tarde. Só brevemente, um paciente, como é que se comportaria normalmente no centro do nosso de motilidade? Paciente masculino, 55 anos, aqui de Salvador, tinha pirose e diária, a despeito do IBP 2 vezes ao dia. Ele utilizava o pantoprazol, magnésio 2 vezes ao dia e estava com investigação se tinha uma doença do refluxo refratário. E tinha regurgitação, tinha sufocações noturnas, tinha tosse recorrente, inclusive com episódios de broncoaspiração. Tinha uma disfagia esporádica. Quando fez o estudo radiológico, mostrava essa dilatação esofágica, essa tortuosidade em forma de quase um sigmoide, uma alteração na passagem da junção esôfago-gástrica. Esse paciente tinha sido abordado, já tinha retirado o anel, já tinha tido depois um quadro de uma aderência,
Fizemos a manometria dele, essa manometria a gente pôde observar uma obstrução ao fluxo, essa obstrução ao fluxo com o aumento da pressão intrabolos, a gente percebe uma compartimentalização entre os segmentos 3 ou segmento 4, e em alguns casos a gente pôde observar que tinha uma peristalse segmentar, fazendo uma pressurização compartimentalizada. Isso quando a gente coloca o estresse pelas múltiplas deglutições, percebe ainda que tinha algo preservado, não tinha alteração dessa contratilidade dentro da peristalse, e o paciente sentado, a gente pôde observar que teve uma manutenção do IRP elevado, então mostrava que tinha uma obstrução ao fluxo, também com aumento da pressão intrabolos na região intragástrica. Então, isso mostrava que gradativamente estava aumentando a pressão na câmara gástrica, que estava fazendo essa obstrução ao fluxo. Esse é um banco de dados de alguns de nossos cursos espalhados que a gente faz, de que a cada 6 meses a gente roda um curso de treinamento e a gente faz exames aqui dentro do centro de motilidade, compartilhados de forma híbrida com colegas de todo o Brasil, e esse curso traz alguns achados maravilhosos. A gente faz estudos de pacientes mais complexos, e aqui alguns deles. Esse paciente tinha um pós-operatório de bypass, uma peristalse e uma contratilidade preservada, a gente tinha um IRP normal, mas tinha um aumento de pressão intragástrica. Já esse caso tinha uma obstrução na passagem da junção esôfago-gástrica com IRP elevado, você tinha uma resposta contrátil muito mais exacerbada, fazendo uma hipercontratilidade do esôfago, tá? Com DCI acima de 8.000 e a pressão intragástrica aumentada acima de 30. Um outro caso, nós tínhamos um quadro de uma elevação do IRP, mostrando uma obstrução ao fluxo, um aumento da pressão intragástrica elevada, já com um quadro de uma hipomotilidade. Essa hipomotilidade, essa hipomotilidade era anterior ou posterior à alteração? Essa é uma dúvida que a gente tem. Já que nós temos constatado um paciente que tinha uma acalásia pós-operatório, o paciente tinha um estudo prévio sem nenhuma alteração, e o paciente tinha um RP elevado com ausência de peristalse e ausência de contratilidade, com panpressurização ao longo do esôfago. E aqui está esse mecanismo, que a gente tinha um IRP normal, mas tínhamos um aumento da pressão intragástrica com ausência de peristalse. Isso formava o que a gente chama atualmente de disfunção motora pós-cirurgia bariátrica, que a gente vai discutir um pouquinho com o Vitor mais tarde. E esse interno impasse? O estudo pré-operatório de um paciente deve ser avaliado para otimizar sua escolha cirúrgica? Isso a gente vai perguntar para o querido Mauro, para os nossos todos cirurgiões que estão aqui acompanhando para todos nós, que se isso vai ser decisivo. O centro de motilidade pode fazer parte da seleção do paciente para uma definição cirúrgica? Embora a gastrectomia vertical continue a avançar mundo afora, a ser mais comumente realizada, é importante monitorar se esses pacientes, quanto ao seu risco a longo prazo de desenvolver a doença do refluxo, suas sequelas, Carlinha vai trazer para todos nós. Como mensagens finais, a avaliação funcional do esôfago no pré-operatório pode contraindicar determinadas técnicas que poderiam priorizar a função esofágica e permite ter parâmetros de comparação quando sugerirem possíveis complicações esofágicas no pós-operatório? Essa é uma pergunta que eu quero guardar para daqui a pouco. Mais uma vez, convoco a vocês para fazer parte das nossas redes sociais. Nós temos o nafad.núcleo no Instagram, tem um podcast que vocês vão ter toda essa abordagem do que a gente pode fazer de treinamento, tá? E gratidão e positividade. Vamos estar aqui hoje um grande debate. Convoco a minha querida amiga, irmã, companheira de longas datas, a amada Carla Granja, para compartilhar um pouco com a gente sobre doença do refluxo no pós-operatório. Carlinha. Vou compartilhar aqui a minha apresentação, para a gente não demorar muito, né, e poder ter tempo maior para discutir. A ideia é exatamente complementar um pouco, falando mais especificamente sobre a doença do refluxo. Tá dando para ver a tela? Sim. Tá. E aí a gente falar um pouquinho mais sobre a doença do refluxo, e a ideia é exatamente a gente poder discutir aí
com os nossos experts aqui, com cirurgiões, endoscopistas, enfim, todas as possibilidades de tratamento para essa doença do refluxo. O Fábio já adiantou muito da aula, o que eu acho muito bom, né? Porque acaba que a gente consegue ganhar um pouco mais de tempo. Então, a ideia, assim, é importante que a gente entenda todo aquele panorama, né, da globesidade. A gente sabe que a doença do refluxo é extremamente prevalente, e a gente sabe que a obesidade também é muito prevalente, e que quanto mais a gente tem a eficácia no tratamento, né, tratamentos mais invasivos, endoscópicos e cirúrgicos, também aumenta o risco que esses pacientes têm de desenvolver alguma complicação, né? E eu acho que o ideal e o objetivo é exatamente o aprendizado e o amadurecimento para que essa eficácia ela se mantenha ou seja até melhor e que os riscos sejam cada vez menores, né? Isso seria o ideal. Então, essa é uma imagem que a gente já viu na aula do Fábio, mostrando que as duas cirurgias mais realizadas atualmente são a gastrectomia vertical e o bypass gástrico, né? Então, o nosso foco em termos de avaliação de doença do refluxo e dos trabalhos publicados também são essas duas cirurgias, e é lógico que fica para a próxima discussão, para a discussão após a aula, exatamente as variações técnicas propostas atualmente para melhorar, né? Mas é interessante a gente perceber que a cirurgia que é mais realizada no mundo inteiro, que é a gastrectomia vertical, é também a cirurgia mais refluxogênica, né? Então, a gastrectomia vertical, ela apresenta uma porcentagem aí nos trabalhos publicados, em torno de 50% a 70% de pacientes evoluindo com doença do refluxo gastroesofágico, e o bypass não é isento também do aparecimento da doença do refluxo gastroesofágico, numa porcentagem menor, 4% a 15%, mas não é que não tenha refluxo no paciente submetido ao bypass. Nós vamos entender um pouquinho melhor quais são esses mecanismos. A obesidade e a doença do refluxo são coisas que andam muito juntas, né? A prevalência de pacientes com doença do refluxo, pacientes obesos que apresentam doença do refluxo, é em torno de 61%. E isso acontece porque existe um aumento de pressão intragástrica pela obesidade, um aumento de hormônios gastrointestinais. Isso faz com que ocorra uma inversão do gradiente, né, um aumento do gradiente de pressão gastroesofágico, e isso acaba trazendo uma maior prevalência nesses pacientes de hérnia hiatal, alterações de motilidade esofágica, com esfíncter, com falência da barreira antirrefluxo, né, seja relaxamentos transitórios mais aumentados ou mais frequentes, e a própria hipotonia do esfíncter inferior do esôfago, e, consequentemente, as complicações que decorrem da doença do refluxo, como o esôfago de Barrett e o adenocarcinoma. Bom, desde essa publicação mais interessante, mais importante, que foi a de Landau, em 1995, até as demais publicações que estão mostradas aqui nesse diapositivo e as mais recentes, é interessante que a gente entenda que houve uma evolução conceitual da doença do refluxo. O conceito de doença do refluxo, da refratariedade, do diagnóstico da doença do refluxo, sofreu uma evolução ao longo desses anos. Então, a doença do refluxo que nós falávamos ou diagnosticávamos em 1995, o conceito foi evoluindo com as publicações que ocorreram, e esse slide aqui é exatamente para mostrar para vocês. Essa é uma publicação da professora Yad Lapat, de 2022, que, na verdade, era um prenúncio, né, do que foi dito, foi dado na aula de Ascona desse ano, e da publicação do Lyon 2.0, que deve estar saindo aí do forno esse ano, que traz para a gente algumas novidades bem interessantes. O fato de que nós novamente recolocamos no seu devido lugar, né, a esofagite B, como sendo uma certeza diagnóstica da doença do refluxo, né? Mas a importância de que pacientes que apresentam doença do refluxo não erosiva, esses pacientes devem ser investigados de forma mais rigorosa, no sentido de definir se esse paciente realmente tem doença do refluxo gastroesofágico, e, muito importante, a definição do que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágica acentuada, com a presença de esofagites mais severas, esofagite C, D, a presença de Barrett,
e achados, né, de monitorização esofágica com tempo total de exposição ácida maior do que 12, Demister com score maior do que 50, refluxo biposicional e a presença de grandes hérnias hiatais. Esse é são achados que falam a favor de uma doença do refluxo importante e acentuada. Então, diante disso, é interessante a gente observar esse trabalho publicado pelo Grupo de Viena, em que eles, já com esse conceito mais atual do diagnóstico da doença do refluxo, tentam fazer uma avaliação prospectiva de 147 pacientes que têm a indicação de tratamento cirúrgico da obesidade, e eles querem saber como é o refluxo nesses pacientes antes de fazer a cirurgia. Então, esses pacientes foram avaliados com relação a sintomas, endoscopia, manometria esofágica de alta resolução e impedância pH-metria. Com relação aos sintomas, esses pacientes apresentavam pirose em torno de 33%, era o sintoma mais frequente. Quando realizaram a endoscopia, os achados de hérnia hiatal, esofagite, esôfago de Barrett giravam em torno de 35%, 31%. E na hora em que foi realizada a manometria esofágica de alta resolução, vejam, observou-se 34% de transtornos de motilidade. Né? Pacientes com pirose, em torno de 33%, pacientes apresentando 34% de transtornos de motilidade. Aqui eu gosto de fazer sempre um parêntese, que os dois transtornos mais observados foram a obstrução ao fluxo e o esôfago hipercontrátil. E é isso que a gente normalmente observa na avaliação pré-operatória desses pacientes que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica. Essa obstrução ao fluxo que foi observada aqui, não é aquela obstrução ao fluxo que a gente observa nos pacientes com acalásia, que ocorre uma disfunção de relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Essa é uma obstrução ao fluxo por aumento da pressão intraabdominal desses pacientes devido à obesidade. Isso gera um aumento da pressão intragástrica e isso interfere na análise do IRP, e a gente consegue, com esses métodos mais atuais, com a manometria esofágica de alta resolução, consegue diferenciar bem se essa obstrução ao fluxo é por um mecanismo, vamos assim dizer, fisiopatológico, daquela inversão do gradiente de pressão abdominal para dentro do esôfago, ou se é, por exemplo, um paciente que já tem uma alteração motora acalásia-like que não foi diagnosticada anteriormente, né? E da mesma forma, o esôfago hipercontrátil, ele é um esôfago reacional a esse aumento da pressão intraabdominal. Na impedância pH-metria, um dado muito interessante, já levando em consideração o consenso de Lyon publicado em 2018, 76% dos pacientes apresentam alterações sugestivas de doença do refluxo gastroesofágico, comprovada com tempo total de exposição ácida acima de 6%, ou o que a gente chama de suspeita da doença do refluxo gastroesofágico, com um tempo total de exposição ácida entre 4% e 6%. Então, o que me chama a atenção nesse trabalho, e eu acho ele tão interessante, é o fato de que, se nós observarmos os sintomas, a porcentagem de sintomas e a porcentagem de doença do refluxo efetivamente documentada na impedância pH-metria, nós temos um leque aí de 45% de pacientes que teriam uma chamada doença do refluxo gastroesofágico silente ou assintomática. O que quer dizer que, se esses pacientes fossem avaliados para uma opção de tratamento cirúrgico da obesidade, levando em consideração só os sintomas, provavelmente a gente teria uma chance grande de errar nessa escolha, né? Isso faz com que tanto a IFSO quanto a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indiquem e recomendem, né, fortemente que antes de realizar uma cirurgia bariátrica deve-se realizar pelo menos a endoscopia digestiva alta, no intuito de avaliar melhor esses pacientes. Isso não é uma novidade. E já em 2020, um direcionamento nesse sentido de avaliar melhor esses pacientes com relação à presença da doença do refluxo gastroesofágico, nessa publicação que sugere que pacientes com sintomas e que desejam realizar a gastrectomia vertical, a cirurgia de sleeve, devem ser melhor avaliados através de monitorização esofágica e manometria esofágica de alta resolução com relação à presença dessa doença do refluxo.
E, provavelmente, esses pacientes, quando diagnosticados com doença do refluxo, talvez devessem ser orientados a realizar o bypass e não a cirurgia de sleeve. Isso é uma discussão polêmica e que não está muito bem definido qual é esse fenótipo que deveria ser desviado, vamos assim dizer, ou mudado a técnica cirúrgica, ou proposto técnicas diferentes. Mas isso vai para a nossa discussão agora, depois da aula, tá certo? Bom, e daí, outro dado que é muito interessante, e esse é um trabalho publicado pela Mayo Clinic, uma análise sistemática, uma revisão sistemática e meta-análise, que traz para mim duas informações muito importantes. Uma é que, avaliando trabalhos sobre o assunto, doença do refluxo pós-bariátrica, de 2002 a 2019, eles fizeram uma seleção, uma peneira interessante, bem importante para rigorosa em termos de metodologia de estudo, e eles saíram de 245 trabalhos iniciais só para 27 trabalhos que efetivamente tinham uma metodologia que poderia ser considerada boa para uma publicação científica, tá? E muitos desses trabalhos ainda com manometria convencional, por exemplo, né, com dados um pouco diferentes do que atualmente a gente trabalha com a manometria de alta resolução. Mesmo assim, esse trabalho mostra que a pressão do esfíncter inferior do esôfago diminui após o sleeve, mas não muda depois do bypass, sugere isso. E que a força contrátil do corpo esofágico diminui após o sleeve, mas também não muda, tanto assim, após o bypass. Já com relação ao diagnóstico da doença do refluxo, por impedância pH-metria ou pH-metria, mostra que o tempo total de exposição ácida e o número de episódios de refluxo aumentam após o sleeve, e após o bypass, não há uma mudança no número de episódios de refluxo, mas no padrão, ou seja, esses refluxos deixam de ser refluxos ácidos, né, passam a ser refluxos como nós definimos como não ácidos, e o número de episódios, portanto, diminui esse tempo total de exposição ácida para esses pacientes. Esse é um outro trabalho, também publicado com uma meta-análise, uma revisão sistemática, aí 10.718 pacientes estudados, né? 46 estudos envolvidos aqui nessa meta-análise, mostrando que a cirurgia de sleeve, ela foi associada a um maior risco de doença do refluxo gastroesofágico e que o bypass foi mais efetivo no tratamento da doença do refluxo gastroesofágico em pacientes do que a cirurgia de sleeve, e também com uma menor incidência do que a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico de novo, que seria a doença do refluxo gastroesofágico que surge após a cirurgia bariátrica, aí foi menor com o bypass. Então, a grande crítica ao sleeve, né, o que faz a gente ter essa aula hoje e discutir é exatamente a doença do refluxo gastroesofágico. Em torno de 20% desses pacientes apresentam doença do refluxo gastroesofágico refratária, com esofagites mais severas, esofagite C, D e Barrett. Então, é por isso que nós temos que discutir como conduzir melhor esses pacientes. O Fábio já mostrou esse slide, e aqui, na verdade, é para dizer que sempre há uma discussão sobre a questão técnica, cirúrgica, né? Qual é a melhor técnica? Esses dias eu assisti uma aula que a aula era o sleeve perfeito, né? O sleeve perfeito, ou seja, uma tentativa de adaptar a técnica ao paciente e qual seria a melhor opção para evitar que esse paciente desenvolva doença do refluxo, em especial doença do refluxo severa pós a cirurgia, né? E isso vai acontecer em determinadas situações, quando você tem uma bolsa superior, você tem mais a chamada bolsa ácida, aumento dos relaxamentos transitórios, e isso vai aumentar os refluxos, e quando você tem uma bolsa inferior, por exemplo, você vai ter aumento de gastrina, aumento da acidez, e favorece o refluxo. Mas não é só isso, não é. Então, vamos imaginar assim, a técnica cirúrgica de gastrectomia vertical, sem adaptações, sem essas alterações anatômicas, bolsa inferior maior, bolsa superior maior, ela também traz doença do refluxo, e é o que mostra esse trabalho muito interessante do grupo australiano, que o Fábio já apresentou para vocês, em que ele avalia
a fisiologia ou a fisiopatologia da doença do refluxo gastroesofágico em pacientes operados de sleeve com perda ponderal considerada efetiva e assintomáticos do ponto de vista de doença do refluxo gastroesofágico. E esses pacientes mostram, então, o que ele também já mostrou para vocês, que existe uma porcentagem maior, em torno de 50%, e comparados com o grupo controle de obesos não operados, esses pacientes passam a apresentar 54% mais refluxo líquido do que, por exemplo, os pacientes do grupo controle, que só apresentaram 18,2%, pacientes obesos também, né? Isso num estudo de cintilografia esofágica. E esses mesmos pacientes submetidos a um estudo baritado de estresse, quando você vai aumentando o volume desse estudo, desse conteúdo deglutido, você passa a observar essa formação do compartimento único, que o Fábio já explicou muito bem anteriormente, e que esses mecanismos favorecem, então, o aparecimento do refluxo nesses pacientes. E no bypass? E aqueles 4 a 15% iniciais que a gente apresentou, por que o bypass pode apresentar também, pacientes podem apresentar doença do refluxo? Não existem tantos estudos com números maiores assim, mas eu achei bastante interessante esse estudo publicado em 2018, com um N pequeno, 47 pacientes, mas que apresentavam, 93% apresentavam sintomas típicos e mostrando que o bypass, a doença do refluxo pós-bypass, ela tem relação com a alteração motora e anatômica do esôfago. Então, esses pacientes apresentavam uma porcentagem razoável de hipotonia do esfíncter inferior, presenças de hérnias hiatais e alterações motoras do corpo esofágico, que o Fábio já mostrou para vocês, que, teoricamente, o estado mais grave seria um estado acalásia-like, ou a chamada POSD, em que você não tem obstrução ao fluxo, mas aumento da pressão intragástrica e uma alteração do corpo esofágico do tipo ausência de contratilidade, uma falência peristáltica, né? Então, é importante. Quais são os fatores que favorecem a doença do refluxo pós-bariátrico? Então, a ressecção do fundo gástrico facilita o surgimento das hérnias hiatais. A desconstrução do ângulo de Is leva a uma hipotonia do esfíncter inferior do esôfago e a falência da barreira antirrefluxo. A inflamação da mucosa esofágica pela doença do refluxo favorece o aparecimento da motilidade esofagiana ineficaz. E o aumento da pressão intragástrica logo após a alimentação, ou seja, pacientes que não aprendem a se alimentar, e daí já vem, né, uma discussão nesse sentido pós-bariátrica, esses pacientes tendem a ter mais essa inversão patológica do gradiente de pressão do esôfago gástrico. A obstrução mecânica do fluxo da junção esôfago-gástrica, seja por um aumento da complacência, uma diminuição, aliás, da complacência gástrica no bypass, ou por um aumento da pressão intragástrica, acima de 30 milímetros de mercúrio na gastrectomia vertical, que é a chamada pressurização intragástrica, são fatores que favorecem o aparecimento dessa doença do refluxo. E aí, qual é o caminho que a gente deve seguir para esse diagnóstico? O caminho que já foi, que é para o diagnóstico de qualquer doença do refluxo, realizar avaliação clínica, endoscópica, manométrica, pH métrica. Aqui, quando a gente observa hipotonias de esfíncter, aqui a imagem clássica do aumento da pressão intragástrica, da pressurização intragástrica acima de 30 milímetros de mercúrio, na manometria esofágica de alta resolução. Aqui uma imagem para exemplificar para vocês da impedância pH-metria pós-sleeve, mostrando um refluxo ácido. Aqui na imagem de alta resolução, um refluxo prolongado, né? Um refluxo com sintoma associado. E aqui, no paciente com queixa de regurgitação pós-bypass, mostrando um refluxo não ácido associado à queixa de regurgitação, também na impedância pH-metria esofágica. Então, a impedância pH-metria, ela me parece um exame essencial quando a gente vai investigar esses pacientes no bypass. Já a pH-metria é um exame que é suficiente para o diagnóstico e para a documentação do refluxo pós a cirurgia de sleeve, já que esses pacientes apresentam um tempo total de exposição ácida bastante aumentado. Rapidamente, só para a gente já terminar,
Vamos começar uma conversa sobre como tratar essa doença do refluxo pós-bariátrica. Em torno de mais ou menos 54% dos pacientes, nessa análise aqui de 20 mil reoperações, né, publicada agora em 2022, mostrando que 54,2% desses pacientes reoperaram por doença do refluxo gastroesofágico, 35% por falha na perda de peso. E esse outro sugerindo que muitas vezes esses pacientes podem ser tratados do ponto de vista clínico, mas em torno de 15,8% dos pacientes necessitaram ou optaram por uma conversão, por exemplo, para o bypass. Não, talvez não seja a única opção, né, de tratamento dessa doença do refluxo, essa conversão, é para isso que a gente está aqui para discutir, mas é uma das grandes possibilidades. A gente recebe muitos pacientes para essa avaliação já dizendo que vão fazer uma conversão para o bypass. Esse é um trabalho publicado aqui no Arquivos de Gastroenterologia, quando nós deveríamos tratar a doença do refluxo pós-bariátrica de forma não clínica, né, através de uma intervenção, na doença refratária, nos sintomas refratários em uso de BP confirmado por impedância pH-metria em uso de BP, no esôfago de Barrett pós-sleeve e com outras alterações anatômicas associadas, hérnias, estenoses, enfim. Então, para a gente finalizar, o que nós sabemos sobre a doença do refluxo pós-bariátrica? A doença do refluxo refratária ao tratamento clínico é a principal causa de reoperação após a realização da gastrectomia vertical. O bypass gástrico é a operação ideal para pacientes com obesidade mórbida e doença do refluxo, devido às suas propriedades anti-refluxo, né, do procedimento. É necessário uma abordagem personalizada para a cirurgia bariátrica, porque ainda não é um consenso qual é o fenótipo da doença do refluxo, seria realmente uma contraindicação para a gastrectomia vertical. O diagnóstico da doença do refluxo pós-bariátrica deve seguir o mesmo racional de investigação da doença do refluxo dos consensos atuais, ou seja, não basta só sintomas, precisa evoluir nesse diagnóstico. E o tratamento deve ser individualizado, buscando sempre entender qual é a fisiopatologia envolvida na doença do refluxo pós-bariátrica daquele paciente em específico. Eu acho que a frase mais interessante que eu ouvi, relendo e revendo todos esses artigos, foi: o acompanhamento pós-bariátrica deve se concentrar não só apenas na perda de peso, mas também na detecção e tratamento da doença do refluxo, que eu achei muito interessante. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, agradecer aí os nossos apoiadores e vamos discutir. Maravilha, Carlinha. Maravilha. Antes da gente conversar com o Vitor, gostaria de ter um entendimento, assim, como é a visão hoje do cirurgião bariátrico, Mário, Luiz Gustavo, das alterações esofágicas como um todo. Primeiro, a doença do refluxo no pré-operatório modifica a conduta para vocês na escolha da técnica, na escolha do caminho? Vocês realmente realizam em algum momento o estudo motor? O Clóvis colocou aqui o estudo motor antes de uma intervenção. Vou começar aqui a falar. Boa noite, todo mundo. Obrigado por a oportunidade de estar aqui com vocês. Normalmente, a gente opta por fazer só endoscopia no pré-operatório, né? Mas aquele paciente que já é sintomático, mesmo às vezes com uma esofagite não erosiva, que provavelmente é em decorrência da obesidade mesmo, a gente tem optado por não fazer o sleeve e fazer o bypass, né? Pensando até na prevenção e no tratamento posterior, que vai ser mais complicado com o sleeve. Eu acho que a obesidade, como a Carla falou no final ali, a gente tem que tentar provocar uma melhora na vida do paciente e não agregar outros problemas, né? Porque ele já tem, a gente vai acabar livrando alguns e às vezes trazendo outros. Então a gente tem que entender mesmo essa questão do refluxo, que é importante, e optar fazer uma conduta assim individualizada para cada tipo de paciente mesmo. Mas o estudo manométrico ou pH-metria no pré-operatório não é a rotina, não. O Mário,
O Rodrigo traz aqui para a gente que o tamanho do pouch gástrico no bypass tem relação com a doença do refluxo no pós-operatório bariátrico? Você tem observado isso? Tem feito uma variação na técnica? A gente não está utilizando mais nenhum anel, mas a questão do pouch, da calibração, da anastomose. O Gustavinho hoje um líder que trabalha com a questão do treinamento em linha de anastomose. Também eu vou chegar para ele daqui a pouquinho, mas queria saber de você. Esse tamanho do pouch altera? Eu acho assim, ó, a questão não é o tamanho em si, acho que é mais pela largura, né? Ele não pode ser um pouch muito estreito, e ele também não pode ser um pouch muito largo. E a questão da anastomose a gente tem que deixar, assim, o importante é manter ela ali entre 10 e 20 milímetros, assim, o ideal seria os 15, né? Agora, eu até tenho um caso aqui para trazer aqui, que eu tenho um paciente pós-bypass, fiz a cirurgia dele em 2015, ele tem um estômago de 4 centímetros, uma anastomose de 18 milímetros, e ele tem uma esofagite grau B, já evoluiu para C, baixa para A, mas ele fica nessa, assim, ele sempre tem queixa de disfagia e desconforto. Então, assim, às vezes, em alguns pacientes, até o bypass, ele traz desconforto, ele traz quadro de refluxo que é difícil de tratar. E, assim, até observando a alimentação, como que você faz? Você come devagar, você come rápido, você mastiga bem, mas a gente, às vezes, não consegue solucionar o problema. Esse paciente foi estudado? O Micael chegou a estudar com manometria? Micael? Chegou não, já? Não. Eu acho que... Deixa eu aproveitar eu acho que esse aí não, Mário. Eu estava falando que realmente varia muito o aspecto anatômico, Fabinho. Uma coisa que às vezes eu fico muito nessa, às vezes procurando nos artigos, e não tem muito nos artigos o aspecto técnico do grupo que está sendo estudado, porque muda muito realmente. Por exemplo, no nosso grupo, que a gente costuma fazer um pouch estreito até, e uma anastomose calibrada, um comprimento entre 3 e 4 centímetros. O que a gente faz muito mais bypass do que sleeve ainda hoje. É uma cirurgia que a gente gosta bastante, tem uma aptidão grande, enfim, a gente não virou nessa questão muito do sleeve em termos de proporcionais. A gente faz mais bypass que sleeve. E como eu faço a endoscopia de praticamente todos os pacientes pós-operatório, o que eu noto é o seguinte, no nosso grupo. O Mário pode falar o aspecto técnico do sleeve, mas ele não estreita tanto o sleeve, não começa contando do pyloro, conta mais da questão ali próxima da incisura, para evitar fazer um estreitamento. Na hora que você entra na endoscopia do sleeve, é um sleeve folgado, até não é grande, mas é um sleeve que você sente confortável, digamos assim, com o endoscópio, né? Que às vezes alguns sleeves você está até apertado com o endoscópio, e realmente não tem rotação de eixo, de maneira geral é bem tranquilo. E os pacientes têm mais sintomas e eu não vejo tanta lesão no nosso grupo. O bypass, para a gente, parece que é o contrário, é engraçado. Eu não vejo sintoma e tem mais lesão. Não sei como é que vocês podem, às vezes, ajudar na explicação disso, mas assim, isso é mais estreito. Então, o que eu costumo até conversar com o paciente no pós, eu estava até conversando com o Mário depois aqui também, antes. A gente tenta conversar muito com o paciente na mastigação, que é o que a Carla comentou. Porque às vezes ele tem um entendimento sobre o diâmetro desse pouch dele ou da anastomose, e fala, a gente, às vezes por vício mesmo, né? A gente acaba conversando e fala assim, não, tá tudo bem, tá uma anastomose boa, tá um pouch bom, só que o paciente não tem essa visão prática, sabe? Às vezes na hora que sai, você pega assim, não, o que é bom? Você pega uma régua, mostra e fala, é uma caneta, uma tampinha de caneta, isso aqui é que a gente considera bom. Olha o diâmetro que é, tudo que você comer maior que isso, se você não mastigar bem, vai ter dificuldade ali de trânsito. Já não tem complacência esse pouch estreito também, como não tem o sleeve, se você tem um bloqueio ali embaixo, ele vai subir. Não vai ter o ácido, tudo bem, muito menor proporção, para causar uma lesão mais, talvez pensando em Barrett no futuro, não vai ter o contato da bile. Mas eu acho que realmente a gente trabalhando esse lado também pode ajudar nesse grupo de pacientes do bypass. O Concom, por exemplo, que está aqui com a gente, tem um trabalho fantástico lá em Valinhos.
eu não consegui integrar aqui para a gente, em Rio Preto, a fonoaudiólogo que é específica nessa parte de mastigação, porque eu tenho dificuldade de achar um profissional assim na cidade, mas o Concom, por exemplo, já integrou isso na equipe dele e tem ajudado bastante desde o pré-operatório. Uma coisa que eu queria aproveitar a experiência da Carla para, é sempre debate que a gente tem nos IRCADs, as coisas que o Fábio sempre ajuda a gente lá também trocando ideia, mas aproveitar aqui com o grupo, já pensando, fazendo aí advogado aí do Marão aí para ajudar ele nas decisões. Tem algum aspecto, Carla, que eu consigo, por exemplo, distinguir se o refluxo do paciente pré-operatório, imagina um paciente com obesidade pré-operatório. Na prática, a gente seleciona muitos pacientes que fazem pH-metria e manometria. Acho que essa é a rotina de todo mundo, porque senão o paciente não vai fazer, vai perder paciente, não é um exame também tão disponível. A gente tem lá o Micael, que faz muito bem para a gente também. Mas, enfim, tem como eu ter uma ideia se aquele refluxo é pela obesidade ou se é um refluxo que eu vou ter problema fazendo um sleeve? Fora, claro, aquele caso mais grave. Estou falando de um caso borderline, um cara sintomático ali, o cara vem com uma pirose e faz uma endoscopia, ele tem uma esofagite grau A ou B, não foge disso. Dá para eu ter uma ideia? Não, esse paciente ele tem um refluxo que, ele melhorando a obesidade, ele também vai melhorar o refluxo. É possível isso? Faz sentido? E uma outra coisa que eu queria perguntar, aproveitando para depois não ficar, senão eu começo a falar muito também, atrapalha vocês. E uma outra coisa, a gente não tá colocando muito piloro na jogada. Eu tenho um caso clínico que o Mica fez a manometria e a pH-metria, talvez ele lembre por causa do Demister que fugiu um pouquinho do padrão. O Mário operou, fiz endoscopia, tá ótima a endoscopia, tranquila, não tem lesão no esôfago, tá tudo ok, mas ela é sintomática do ponto de vista de refluxo. O Mica fez uma manometria pH-metria, de cabeça não lembro tudo da manometria, mas o que me chamou a atenção da pH-metria é que veio um Demister mais que 100, assim, uma coisa bem estourada. Tem sentido eu pensar no piloro dessa paciente antes de pensar em outra intervenção, uma cirurgia revisional? Fazer um botox no piloro, por exemplo? Então, assim, primeira pergunta, não existe um dado clínico e endoscópico, aliás, na verdade, não existe um dado que consegue te dizer, assim, atualmente, o objetivo, se esse paciente, se você fizer um sleeve, por exemplo, e ele emagrecer, ele vai melhorar do refluxo, ou se esse paciente vai continuar com doença do refluxo, ou piorar dessa doença do refluxo com sleeve. Esse dado, ele não existe, né? Então, assim, é exatamente essa definição. Qual é o fenótipo da doença do refluxo que poderia contraindicar uma cirurgia de sleeve ou não? Essa definição a gente ainda não tem, é o que a gente busca, né? E a gente só vai encontrar essa definição se a gente passar a investigar esses pacientes. Eu sei que o comentário é bem pertinente, né? São exames desconfortáveis, que às vezes não tem tanto acesso, assim, ao exame, mas a gente só vai, vamos assim dizer, em termos de trabalho científico e tal, conseguir entender melhor esses fenótipos se a gente conseguir investigar melhor esses pacientes no pré-operatório. A partir do momento que a gente não consegue ter esses dados investigados, né, e documentados, você não consegue definir esse fenótipo. Então, essa que é, vamos assim dizer, a dificuldade. E para a segunda pergunta, que é com relação a esse paciente do piloro, né, com relação ao piloro, então, pelo mecanismo fisiopatológico que foi mostrado, parece que esses pacientes eles não apresentam necessariamente uma dificuldade de esvaziamento gástrico abaixo da área verticalizada, tá? Então, o conteúdo que passa abaixo da área verticalizada, ele tende a bomba antral tende a jogar para dentro do duodeno, né? Então, parece que o problema não é o piloro especificamente, é que a área verticalizada parece que ela traz alguma dificuldade em termos de peristalse ali, e aí um conteúdo permanece na parte superior desse sleeve, e quando ocorre a bomba antral, aí forma um compartimento único, e o esôfago, então, ele recebe esse conteúdo que fica
esse aumento de pressão e esse conteúdo que fica ali no esôfago. Então, eu não acho que, pelo menos assim, pelo que a gente entende até agora, que intervir no piloro talvez modifique isso. Se esse paciente for estudado, então, esse paciente, porque assim, o que a gente observa no pós-sleeve, a pH-metria no pós-sleeve, a impedância pH no pós-sleeve, é exatamente o que o Michael viu. A gente vê refluxos que a gente não via antes. A gente vê refluxo prolongado, com tempo de exposição ácida lá em cima, com demister lá em cima. São refluxos realmente intensos, que antes a gente até questionava. Será que eu posicionei errado essa pH-metria? Será que, né? E agora a gente vê que isso não, é uma coisa que a gente observa. Então, talvez esses pacientes especificamente, com uma tentativa de um estudo que pudesse observar esse esvaziamento, essa dinâmica específica nesse paciente, pudesse dar essa resposta melhor, né? Se realmente valeria alguma coisa no pylori, mas parece que não. Essa é a impressão que eu tenho. O que você acha, Fábio? O que acontece assim? Hoje, cada vez mais, Gustavinho, nós estamos à busca de fenótipos da doença do refluxo. Fenótipos de apresentação clínica, aquele paciente que apresenta pirose, regurgitação, dor torácica, manifestação supraesofágica ou extraesofágica, tá? E pacientes que têm um fenótipo de doença erosiva. A doença erosiva pode ser leve, A e B, ou, como o Carlinhos mostrou, C e D como a alternativa mais grave, mas não é somente a diagnóstico. A diagnóstico já é acima de grau B. Mas aquele paciente que já desenvolve grau C ou grau D, paciente que já abre como uma repitalização colunar, esse é um paciente que já tem um tempo de exposição ácida e uma agressividade maior dentro da mucosa. Então, esse é um paciente que deveria ser evitado colocar para o sleeve. Tá? Então, um paciente que é somente sintomático, a gente sabe que a conformação do aumento da pressão intragástrica, o paciente que tem uma exacerbação, a própria melhora do clareamento gástrico que ele vai ter, vai melhorar o refluxo. Então, o tratamento pode ser dado pelos dois lados. A pH-metria, eu acho que assim, só deve ser realmente direcionada para aquele paciente muito sintomático. Como o Concon falou, a gente vai pedir para todo mundo? Não. O sintoma é pouco válido, mas aquele sintoma que já é dado como dor torácica, disfagia, o paciente que faz uma endoscopia, tem esofagite erosiva grau C, D, tem estenose, ou tem uma hérnia ou tem um esôfago de Barrett, ou reptilização, esse é um paciente que tem uma demonstração que teve um tempo de exposição ácida, ou uma agressividade, ou um clareamento esofágico diminuído. Esse é um paciente que precisa ser investigado. Eu acho que não é para todo mundo, mas assim, concordo com você. Mas esse paciente deve ser selecionado para a gente poder definir. Num pós-operatório, eu acredito que o Botox não vai funcionar por causa desse duplo mecanismo. A gente que vai à endoscopia bariátrica, você que foi meu treinador em utilizar balão para retificação, a gente vê que o twist faz a primeira câmera que se faz é o esôfago, o corpo gástrico proximal com esôfago, faz uma câmara única. Então, o tempo de exposição ácida aumentado, o demister aumentado, é porque faz parte o esôfago distal com a câmara esofágica, com a câmara gástrica, tá? Então, acho que assim, é um mecanismo que a gente tem que estar aí para definir. Eu gostaria de chamar o querido Vitor Brunaldi para ele poder mostrar um pouco para a gente dessa progressão que foi o trabalho do POSIT. O que realmente o grupo lá da Mayo Clinic está investigando, o que ele está trazendo para a gente, que você poderia trazer de dados. Seja bem-vindo, querido Vitor, para a gente poder voltar daqui a pouco para esse debate. Tudo bem? Boa noite, Fabinho. Boa noite, meus amigos. Apresentações e discussões sensacionais. É um prazer para mim estar aqui de volta no Brasil com vocês. Eu fiquei um ano na Mayo Clinic, em Rochester, que coordenou esse trabalho aí do Miller, publicado lá em 2020, 2021. Existe uma continuação, Fabinho, desse trabalho com alguns outros parâmetros. Porque a Mayo Clinic é muito legal porque eles não querem só fazer, eles querem entender, né? E eles têm muito recurso, então eles conseguem fazer estudos de fisiologia que são muito difíceis da gente fazer aqui, né?
E eles estavam dando como segmento nessa linha de pesquisa, vamos colocar assim, é fazer estudo de endoflip para esses pacientes. O endoflip, eu não sei se o pessoal está habituado, ainda não está autorizado aqui no Brasil, mas eles usam bastante nos Estados Unidos. É um catéter balão, eu tenho umas imagens aqui para mostrar que talvez fique mais fácil. É um catéter balão, ele tem 16 centímetros de balão, né? E ele pode ser colocado em qualquer estrutura oca, normalmente esfinctérica, ele tem 3 centímetros de diâmetro. E esse balão, ele mede para a gente, em tempo real, vários parâmetros que são bastante interessantes. E, de alguma forma, tem alguma correlação com o que a gente já tem da manometria e da pH-metria. Então, o primeiro aspecto que esse balão mostra para a gente, em tempo real, é o aspecto da contração. Parece bastante uma manometria de alta, como a gente pode ver no quadro da direita, mas isso aqui a gente chama de peristalse secundária do ESO. Porque ao invés de a gente pedir para o paciente engolir, né, que é a manometria tradicional que a gente faz, aqui não, a gente insufla esse balão, causa uma obstrução mecânica pelo balão, e existe uma resposta, e daí o termo secundário é da peristalse esofágica. E essa resposta ela pode ser uma contração anterógrada repetida, que é essa aqui, que é considerada o padrão normal, mas pode haver também algumas respostas secundárias anormais, né? Entre as quais as mais comuns são a ausência de peristalse ou a peristalse secundária retrógrada repetida, né? Esses padrões de resposta, eles são considerados anormais. E o que a gente estava vendo, né, e esse trabalho está em publicação agora, o que a gente viu, deixa eu mostrar para vocês o gráfico aqui talvez nesse aqui. O que a gente viu em relação ao paciente controle obeso é que é a proporção, né? A gente viu que pacientes obesos têm alterações de motilidade secundária ao redor de 20 a 25% dos pacientes, então também não é zero, igual o paciente não obeso, mas o paciente pós-bariátrico, seja o sleeve, seja o bypass, ou seja um paciente com anatomia bariátrica, mas que foi convertido, esses pacientes têm entre 70% e 80% de desmotilidade esofágica secundária. Agora, o que isso quer dizer exatamente, né? Então, isso a gente não sabe, né? Esse estudo que a gente fez aqui é um estudo de fisiologia e a gente ainda não tem dados clínicos desses pacientes e a gente ainda não tem dados manométricos e pH-métricos. Para a gente entender se essa desmotilidade secundária, se ela causa sintoma e se ela está relacionada aí com alguma forma de refluxo, né? Então, isso é uma das coisas que eu acho mais interessante para onde a gente está caminhando lá, viu, Fabinho? Existem mais coisas, mais parâmetros do endoflip, que eu acho que eu posso mostrar. Não sei como é que a gente está de tempo também. O que a gente viu, e essa aqui é uma imagem, tentar traduzir ela de uma forma simples. São círculos que representam o esfíncter esofágico inferior, ao barreira antirrefluxo. O círculo menor é o estado contraído, o menor diâmetro. E o círculo maior é o estado relaxado do ciclo peristáltico. Aqui a gente tem, nessa primeira linha, os pacientes que são controle, obesos apenas. Aqui pacientes com bypass, aqui pacientes com sleeve, aqui pacientes operados 2 vezes. O que a gente notou, isso é visual aqui nessa imagem, o que a gente notou aqui, o estado contraído, quer dizer, a bolinha menor, é muito semelhante entre as coortes dos pacientes. Mas o estado relaxado, ele aumenta muito conforme o paciente vai tomando agressão cirúrgica, né? Então, a gente vê em relação ao controle que esse círculo maior ele aumenta e que o delta entre o estado contraído e o estado relaxado do esfíncter esofagiano inferior, ele também aumenta. Então, esse delta ele é muito maior no paciente com 2 cirurgias, com a cirurgia revisional, e ele é bem maior também no sleeve em relação ao bypass e em relação ao paciente com anatomia preservada. O que isso mostra pra gente? Que provavelmente, e aí diferente da calase, e aí faz uma conversa com que o Fabinho e a Carlinha mostraram e que o estudo do Miller tinha mostrado, diferente da calásia, é que a gente tem o estado contraído, é o estado doente, vamos dizer assim, do esfíncter esofagiano inferior. Nesse distúrbio que a gente está caminhando, eu não gosto de POSIT, eu não gosto do nome dysfunction, né, de disfunção, porque a gente não sabe se isso é um fator de mau prognóstico, a gente não sabe se tem correlação clínica ainda,
né? Então, eu não gosto de chamar isso aqui de dysfunction. É apenas uma alteração que a gente ainda não entende bem. Mas a alteração, ela está no estado dilatado, no estado relaxado do esfíncter esofageno inferior. E isso é uma coisa que eu achei bastante interessante. Eu acho que era isso, assim, pessoal, que tem de diferente. E aí, só em relação ao refluxo de sleeve, a gente também está com outro estudo de refluxo de sleeve. Isso aqui foi um negócio que eu bolei. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas basicamente eu peguei esse estudo do Johari, né, que é o grupo australiano que a Carlinha mostrou. Eles publicaram agora no final de 2022 um novo estudo, ainda mais completo, é um grupo que estuda demais. Eu coloquei isso tudo junto para tentar entender o porquê que causa no refluxo tão... Isso aqui, se Deus quiser, vai estar publicado aí nos próximos meses. E aí, exatamente como vocês falaram, a gente desenhou isso lá na Mayo Clinic, que são o que a gente chama dos archetypes, né, os arquetipos de refluxo pós-sleeve, e existe um paralelo com o bypass também. A gente chamou 3 tipos, a gente classificou o paciente com 3 tipos. Então, é um paciente com uma destruição da barreira anti-refluxo, é o tipo A. O paciente com uma estenose ou uma torção, levando a hiperpressurização da câmara proximal. E o paciente que tem epiloroespasmo, eu acho sim que existe uma parcela de culpa no piloro, que às vezes dificulta. Eu não acho que esses pacientes são todos iguais. E eu acho que eles são o piloro é tão mais afetado quanto mais próximo à linha de grampeamento da incisura, porque a gente tem mais destruição dos terminais dos ramos vagais, terminais do vago. E o que provavelmente é verdade é esse último aqui, que é o que a gente chama de archetype tipo B, ou tipo C, tipo D, que é uma combinação da destruição do mecanismo da barreira anti-refluxo, uma hiperpressurização da câmara gástrica por aproximação da linha de grampeamento da incisura e algum componente de piloroespasmo, né? Então, isso aqui tudo junto, para mim, é o motivo do sleeve ser tão refluxogênico. E eu vou parar de compartilhar. Eu sou da opinião, eu tenho formação cirúrgica, mas eu não opero mais. Sou fãzaço de cirurgia bariátrica, mas sou fã de bypass. Eu acho que daqui 10, 15 anos nós vamos olhar para trás e a gente vai falar que merda que a gente fez de fazer sleeve. Eu acho que o sleeve daqui 20 anos ele vai ser o BioRot 2. Vai ser um negócio que a gente vai estar cheio de esôfago de Barrett, cheio de adenocarcinoma de esôfago, e vai ser uma técnica abandonada nos moldes que ela é hoje. Não tem mais espaço para o sleeve? Não acredito nisso. Eu acho que existe um negócio que a Mayo também fala bastante, que é a medicina de precisão. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o trabalho que o Acosta faz, o Andrés Acosta faz lá, que ele reclassifica a obesidade em fenótipos diferentes. O Hunger Gut, o Slow Burn, são vários tipos diferentes de obesidade. Para cada tipo, um tratamento é melhor. E eu acho que existe um tipo específico de paciente que se beneficia do sleeve, mas o sleeve bem largo. É um sleeve bem largo. Porque o grande problema do sleeve, vocês podem ver que tudo está muito relacionado com a linha de grampeamento chegar próximo da incisura e ela ir bem próximo da transição esofagástrica, do ângulo de RIS. Então, se você conseguir afastar um pouquinho, mantendo um pouco do RIS, tirando só a grande curvatura, diminuindo um pouquinho ali, fazendo uma restrição volumétrica, eu acho que para um fenótipo de paciente específico, que na minha opinião é o Hungry Gut, eu acho que o sleeve vai ter papel. Mas vai ser muito específico e não a roda igual fazem hoje, atualmente. É isso. Ô, Vitor, eu falei muito, viu, pessoal? Ô, Vitor, o Marcelo está perguntando, nosso amigo Marcelo Falcão, um abraço aqui da Bahia, o grande Marcelão. E o hiato? Qual a interferência do hiato, Vitor? A interferência do hiato no refluxo pós-sleeve? É isso? Ou na definição de cirurgia. Se o hiato alargado vai poder definir ou não a intervenção? O hiato, tem alguns grupos que estão fazendo hiatoplastia junto do sleeve, né? Eu acho que se o paciente se ele tem qualquer coisa que vai apontar, seja para ele já ter uma doença do refluxo silente, como a Carla mostrou, seja uma coisa que já vai aumentar o risco dele ter um refluxo no pós-operatório, esse cara não tem que ir para sleeve, de forma alguma, né? E, na minha opinião, tem que sim fazer a correção da hernia tal, tem sim que ser feita a hiatoplastia no momento da cirurgia bariátrica, né? Você já faz a dissecção lá em cima, você já vê o hiato,
eu acho que não custa nada fazer a hiatoplastia, né? O refluxo pós-bypass, eu acredito que ele é que a gente não entende bem ele. Carlinha, eu não acho que é refluxo de novo. O bypass, para mim, por princípio, ele é uma cirurgia anti-refluxo, né? Então, eu acho que ou esse cara ele tinha um refluxo lente antes, seja porque ele perdeu peso, porque ele envelheceu, por qualquer motivo, agora ele passa a ter sintoma, ou ele manifesta coisa que ele não manifestava antes, né? Eu sinceramente não acredito nisso. Existe os mesmos moldes que a gente fez esses desenhos aqui com os ilustradores lá da MEI, a gente fez um desenho para refluxo pós-bypass. Mas como paute longo, anastomose pequena. Tá. Porque a gente já tem bastante estudo da cirurgia bariátrica que paute curto, anastomose grande, esvazia rápido, né? Então, só existe a pressurização independente paute jejum se a anastomose ela é pequena e se o paute é grande, né? Então, tirando essa situação, eu acho que realmente nós não temos, nós estamos interpretando errado o refluxo pós-bypass. Então, eu concordo com você plenamente. Aliás, assim, perfeito, todas as suas colocações, foi muito, muito rico, assim, tudo, os desenhos, enfim, eu acho que abre a nossa mente, foi muito legal. Muito obrigada. Mas eu concordo plenamente, eu tenho essa impressão de que a definição de doença do refluxo pós-bypass é uma definição errada. Talvez ele não tenha refluxo especificamente. Talvez ele tenha, na verdade, entre aspas, uma dificuldade de esvaziamento em qualquer uma das situações. E essa dificuldade de esvaziamento gera esse conteúdo dentro do esôfago, né? Uma retenção ou uma dificuldade de esvaziamento retém esse conteúdo, e esse conteúdo em contato com a mucosa gera as alterações que a gente observa na endoscopia, as lesões que a gente observa na endoscopia. Nem sempre esse paciente tem disfagia, né, na verdade, né? Ele nem sempre tem. Mas eu tenho essa impressão também, eu concordo, não acho que é refluxo, não é doença do refluxo de novo. Acho que não. Na verdade, a gente tem o paciente que não se transforma ainda o mecanismo alimentar, o paciente não muda os seus hábitos, mantém a compulsão, não mastiga adequadamente, come um volume maior, então acaba não tendo esvaziamento gástrico e faz com que a parte da câmara esofágica fique também retendo o resíduo alimentar, né? A gente já provou que nem toda esofagite é da doença do refluxo. Querido Marcos Becker, o que você gostaria de perguntar ou compartilhar com esses meninos maravilhosos, essa experiência que a gente tem dessa turma da endoscopia bariátrica, da cirurgia bariátrica? Você que fica na interface dos dois, né? Da motilidade com cirurgia bariátrica. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigado por estar nessa mesa com pessoas tão ilustres, né? Foi um prazer incrível ter sido chamado para cá. Eu queria corroborar muito, muito mesmo com o que o Vitor falou agora. Veja, a cirurgia de bypass é uma cirurgia de drenagem. Então, automaticamente, nós vamos ter um melhor fluxo e uma facilidade do esvaziamento esofágico para uma bolsa gástrica que seja pequena e que tenha uma anastomose, não precisa ser muito ampla, mas que tenha um calibre normal. Então, concordo plenamente com o que a Carla falou, não acho que é uma doença do refluxo gastroesofágico pós-bypass, mas sim uma dificuldade de esvaziamento gástrico da bolsa gástrica, provavelmente por uma anastomose pequena ou antigamente quando existia anel. Uma aula que foi dada pelo próprio FOB no Congresso Internacional de Cirurgia Bariátrica, ele mostrava a necessidade de se corrigir a hérnia de hiato na vigência da cirurgia. Então, a presença de uma hérnia de hiato era obrigatória a correção cirúrgica dessa hérnia para a realização do bypass. Eu, particularmente, faço 99,5% de bypass, eu faço muito pouco sleeve porque eu tenho medo do sleeve. O sleeve todo mundo acha que é uma cirurgia mais simples, eu acho exatamente o contrário, eu acho o sleeve uma cirurgia muito mais complexa, porque os detalhes dela, do ponto de vista técnico-cirúrgico, eles não são fáceis. Você acha que está tudo bem, que está tudo certo, você acabou a cirurgia, e quando você se surpreende, você fez um twist, por menor que seja, quando você tira a peça e insufla ela novamente com CO2, ou com ar, ou com qualquer coisa. O estreitamento próximo à incisura angulares,
ele parece ser simples de ser evitado, mas não é tão simples assim, por mais que você calibre isso com uma sonda de Fuchsia no intraoperatório. Então, particularmente, eu faço 99,9% de bypass e concordo plenamente, Vitor, acho que você falou uma coisa fantástica. Nós vamos nos arrepender do número de sleeves no futuro. E provavelmente esses pacientes sim serão convertidos a bypass. O tratamento cirúrgico da obesidade, a gente tem que pensar algumas coisas. O quanto eu preciso que esse paciente emagreça? Porque muitos trabalhos mostraram que se eu tenho uma perda de 10% a 15% do meu peso inicial, esse paciente já passa a ter uma resposta laboratorial anti-inflamatória extremamente importante, com melhora dos padrões. Então, por exemplo, eu ia trazer um caso clínico, eu acho que eu posso até me adiantar, não sei se o Fábio me permite. Eu estou com uma paciente que tem 52 de índice de massa corpórea, uma apneia do sono grave, com história já de ter tido um AVC devido a essa apneia do sono, é cardiopata, é hipertensa, é diabética. E, a priori, se a gente for levar hoje a tendência mundial, essa paciente seria uma paciente para SADS, que não deixa de ser um sleeve com uma anastomose gastroileal, aliás, desculpa, duodeno-ileal, né, posterior de uma única anastomose, ou dupla que seja. E eu estou vendo que a melhor conduta para essa paciente não é um SADS. A melhor conduta para essa paciente, provavelmente, porque se ela com 50 de MCI ela vai para 35, ela já vai ter uma melhora fantástica de todos os índices dela, né? E mesmo assim ela está uma obesa grau 2, mas ela vai ter melhora. E o risco que ela corre numa superobesidade de ter todas as complicações do sleeve é muito grande. Então, eu particularmente queria corroborar muito com o que o Vitor falou. Eu acho que o bypass é uma cirurgia que ele diminuiu, mas que ele tem uma tendência enorme a voltar e muito mais forte do que o sleeve é hoje. Obrigado, meu irmão. Querido Mica, sua contribuição com sua visão da motilidade nessa interface para todos nós. Você, como motilista aí da Clínica Kaiser, o que você poderia nos contribuir, querido? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aí para estar participando dessa mesa hoje tão importante assim, com grandes discussões. Realmente, eu acho que a tendência realmente aqui, o Mário também já começou a completar aquela hora, mas aqui na clínica nós fazemos praticamente, acho que 90 e, vou nem dizer sempre, mas é uma proporção muito, muito grande de bypass. Eu também, de observar os pacientes, que a gente tem que tentar lembrar também depois, é que esse paciente também vai envelhecer, que algumas alterações esofágicas vão acontecer com esse paciente no processo de envelhecimento desse paciente. A própria estrutura desse paciente, após emagrecer, ele vai ter uma mudança estrutural aí desse corpo de pressão dentro do tórax, pressão dentro do abdômen, de algumas coisas que podem favorecer algumas alterações no pós, então tem que acompanhar esse paciente. Eu me preocupo muito, às vezes, com alguns pacientes que acabam fazendo exames antes, aquele paciente borderline que ele tem algumas manifestações, uma outra deglutição começa a mostrar alguma alteração, você repete, você faz algumas deglutições a mais, e ele tem um padrão ainda que não está classificado, de repente num distúrbio maior, ainda o de esôfago, ou alguma alteração de motilidade, mas ele já tem traços de que ele pode ter alguma alteração, e esse paciente, com o passar do tempo, ele pode, de repente, desenvolver algum sintoma, desenvolver algumas coisas, e que realmente o paciente no bypass, que tem muito sintoma num pós-operatório tardio, por exemplo, que retornou, ele tem muito mais uma alteração motora exatamente do que exatamente um refluxo voltando ali. Você contém estenose, alguma outra coisa desse tipo, mas não que seja o problema de esvaziamento ou retorno de ácido em si. O sleeve, realmente, os pacientes têm um retorno mais importante aí, e que uma coisa acaba acarretando a outra. A gente é um quadro fechado, né? O paciente ele pode ter um aumento de refluxo, esse aumento de refluxo pode alterar a propulsão esofágica, a alteração esofágica vai ter uma demanda maior, uma deficiência maior de clareamento desse esôfago, o clareamento do esôfago vai ter uma piora de sintomas e vai virar um quadro bem um cíclico aí na coisa, né? Então, é importante avaliar bem esse paciente no pré-operatório. Aquele que tiver indicação, realmente fazer um estudo manométrico aí, pegametria e outros, para tentar entender melhor o quadro do paciente. Aqui nós temos poucos casos de sleeve na clínica, porque realmente é um padrão de lá fazer o bypass.
né? Maravilha. É só para a gente poder, pelo adiantar da hora, a gente já vai estar começando a encerrar. Gostaria de ter as considerações finais do querido Mário, agradecer a sua presença. E o Marcelo deixou aqui uma pergunta, ver se você tem essa sua experiência, qual a sua observação. A funduplicatura com sleeve, ele disse que ele não acredita, mas gostaria de saber a sua opinião, sua do Gustavinho. Marcelo Falcão, assim, ele só sai daqui quando o Gustavinho sair, entendeu? Amor que é inabalável. Não, ele não aguenta mesmo. Não aguenta. Você concorda comigo ou não? Concordo. Eu também. Assim, eu acho que ali o principal é a correção do pilar, né, do defeito. Fazer a funduplicatura e deixar a válvula, eu não tenho experiência com isso, não. Perfeito. Então, é só agradecer, então, querido Mário, sua consideração final e muito obrigado por você estar conosco. Eu que agradeço e é bom porque, como eu falei, né, a gente tem que tentar achar um meio de ajudar a pessoa a controlar a doença. O Marcos falou bem também. Acho que a gente não precisa fazer o paciente ficar magrinho. O que importa é que ele tenha melhora na qualidade de vida de uma maneira geral, né? E a gente provocar melhora sem trazer outros problemas para o paciente. Perfeito. Querido Luiz Gustavo, irmão de longa jornada, suas considerações finais, sua observação, o que você gostaria de deixar de mensagem para nossos colegas? Isso aí, eu queria agradecer, acho que foi a aulas e os comentários foram espetaculares. E do ponto de vista prático, acho que parece que é mais ou menos por aí mesmo, né? A gente fazia 99%, para não falar 100%, bypass no grupo. Houve uma tendência de iniciar um pouco o sleeve, até por solicitação de paciente também, e acho que o contato, enfim, com a cirurgia. E parece que assim, dá um passo para frente, um passo para trás, não, peraí, mas eu acho que ainda o bypass parece ser melhor ainda, né? E volta. Então, realmente, eu acredito nessa tendência do bypass ser recolocado no lugar que ele era antes, né? E o mesmo as cirurgias revisionais, que esses são excelentes, né? Tem cirurgias revisionais ótimas, mas também está tendo uma tendência aí, talvez, mas isso o tempo regula. Funduplicatura, se o Marcelo falou, tá falado. Então, se ele não acredita, eu também não acredito, não. Tá tudo certo. Acredito. Então, eu queria mais agradecer, dar uma boa noite para todo mundo. E aí eu mandar um abraço para todos. Perfeito. Querido Vitor, sua mensagem final para todos nós. Também queria agradecer, é um prazer estar aqui. Me deixa muito feliz ver que as pessoas estão interessadas nesse tema e também reconhecer, junto de pessoas que reconhecem, que a gente sabe muito pouco. A gente sabe, está muito começando ainda, isso aí. E a gente tem que estar sempre, nessa situação, a gente tem que estar sempre estudando, sempre antenado, porque ano que vem muda, daqui 2 anos mudou de novo. Então, acho que essa é a minha consideração final. A gente não pode ligar o automático e sair andando, não, porque daqui 5 anos a gente vai estar fazendo errado. Essa é a nossa missão no Motilition, querido Vitor. Estamos sempre conectados. Então, seja bem-vindo. Espero que seja vocês aqui algumas de muitas intervenções, muito trabalho a gente tem pela frente, talvez aí estabelecer um trabalho de estudo no Brasil dessas alterações. Muito obrigado, a gente vai conversar muito sobre isso. A NAFAD agradece a presença sua, chegando já diretamente dessa fonte, que foi a Mayo Clinic, para poder trazer essas informações para todos nós. Querido Marcos, suas considerações finais, irmão, companheiro da jornada NAFAD. Queria agradecer muito o convite, achei uma mesa fantástica, acho que as colocações foram excelentes. Eu queria só corroborar também com o Mário, dizendo que eu acho que a funduplicatura no sleeve não serve para nada. A Carla mostrou isso muito bem na aula dela, mostrando que é uma bicompartimentalização do estômago e não vai ser essa válvula com uma parte do fundo gástrico que vai conseguir evitar esse refluxo. Né? Eu acho que a destruição da gravata de Helvétius e da anatomia do sleeve com uma bomba ainda protônica, uma bomba ainda produzindo ácido embaixo, ela vai ser refluxogênica de qualquer forma, com ou sem válvula.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, querido. Querida Carlinha, as suas considerações para a gente poder encerrar. Foi uma mesa extremamente rica. Eu queria agradecer muitíssimo. Eu sempre aprendo muito. Hoje eu aprendi muito com vocês, com as perguntas, com as considerações também dos comentários dos colegas que estão aqui conosco. O mais interessante de tudo isso é que tudo isso que a gente conseguiu fazer hoje fica no YouTube, disponível para quem quer assistir posteriormente. Então, eu acho que isso vai se reverberando no sentido de suscitar, como vocês mesmos disseram, cada vez mais a gente estudar, entender melhor, né? Entender e sempre focar no paciente, né? Qual é a perspectiva, qual é a expectativa desse paciente de emagrecimento? Será que ele está comendo direito ou ele continua comendo como estava comendo antes? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Então, assim, vem várias situações sempre focando no paciente. Essa é a nossa ideia, né? Conversar no Motility On e trazer cada vez mais esse conhecimento. É só gratidão, gratidão por tudo e por essa noite que foi muito rica, com certeza. Só agradecimento mesmo. Gostaríamos de convidar todos, vamos ficar no nosso canal da Laser Motility On. A gente pode compartilhem com colegas, com serviços, para que essa informação chegue cada vez mais longe. Gostaríamos de convidar para daqui a 15 dias, nós teremos uma nova Motility On falando sobre incontinência anal, algo que a gente está preparando de forma toda especial para um tema que é também frisante, que vai trazer aqui alguns colegas especialistas, muito experientes nessa área, na próxima daqui a 15 dias, na quinta-feira, aqui no nosso canal Motility On. Acompanhem conosco as redes sociais, os nossos podcasts, o nosso canal da Motilidade, que a gente está integrando toda essa informação da Neurogastro. E, para agosto, nós teremos aí um grande evento, que é o Eixo Microbiota Cérebro, que a gente vai falar sobre o olhar 360 graus, que o paciente poderia ter uma visão multifatorial sobre isso daí. Convidamos a todos, na próxima semana estaremos em São Paulo, reunido com a Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva, FBG, para o grande evento brasileiro de doenças funcionais. Está extraordinário. Aqueles que não vão poder estar presentes, vão poder fazer isso de forma virtual, tá bom? Conectem ao site da FBG para poder se inscreverem. Está uma programação incrível, incrível, incrível. Tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela paciência, pela compreensão e principalmente pela companhia de vocês nessa noite. Gratidão à querida Lácia, à Apsen, por nos apoiar sempre e tenha uma noite abençoada, uma semana engrandecedora. Nos veremos em breve.